Eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há mais de 40 anos em concursos públicos com a disciplina mais linda do mundo, que é, com toda certeza, o português. Você viu que nós teremos um concurso para a Prefeitura de Maripá de Minas? Pois é, vamos conversar um pouquinho sobre esse concurso? A banca organizadora é a JCM. São vagas para alfabetizado, nível médio e nível superior. A remuneração vai de 1.400 até 3.600. Inscrições de 26 de fevereiro até 28 de março. Prova 22 de junho. Então dá para você estudar e dá para você garantir a sua vaga, certo? O que eles vão cobrar em relação à língua portuguesa? Então veja só, eu peguei aqui o programa para nível superior, você tem aí um programa bem parecido para nível médio, e diz o seguinte: leitura e compreensão de textos. Então, entendimento de textos. E podem ser textos narrativos, aqueles que narram, ou descritivos, como o nome diz, aqueles que descrevem, e podem ser textos expositivos ou argumentativos, né? Que eles incluem aqui dentro da categoria dissertativos, certo? Agora, você sabe identificar um texto expositivo e um texto argumentativo? Temos que saber. Então, aparecem elementos gerais do texto: título, tema, ideia principal, ideia secundária, a análise de vocabulário, né? Parágrafos, versos, se for poesia. Então, tudo isso nós temos uma série de nomenclatura para a gente poder aprender. Bem, aparece aqui ó, os elementos do texto narrativo. Você sabe identificar quando se trata de narrador e personagem, tá? Aparece também ação, tempo, espaço. Você sabe o que é um foco narrativo? E quando o texto é descritivo, você sabe que pode haver descrição de seres, de objetos, de fatos, de fenômenos. Tudo isso nós temos que reconhecer. E quando se trata de um texto dissertativo, sendo um texto, por exemplo, argumentativo, existe a argumentação, existe o ponto de vista. Você sabia, por exemplo, que quando você está lendo ou escrevendo um texto e você diz assim, por exemplo, de acordo com o autor fulano de tal, isso daí se chama argumento de autoridade? Você tem que conhecer isso. Aparecem aqui os gêneros textuais, então eu pergunto, diferença de conto e crônica, de notícia para reportagem, temos que conhecer. As funções comunicativas, então, por exemplo, quando um texto é científico, quando ele é um texto didático, será que é um texto literário? Devemos conhecer tudo isso. Em relação à ortografia, nós não estamos aqui falando apenas de usar ZOS, né? Nós estamos falando, por exemplo, do uso daquelas expressões que causam dificuldades, o emprego do porquê, o A com H, o A sem H, o afim junto, o afim separado, o emprego do hífen no novo acordo ortográfico, assim como a acentuação gráfica no novo acordo ortográfico. Lógico que entra aqui a questão de sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Por exemplo, sabe aquela diferença de ratificar para retificar, infringir para infligir? O sentido literal, que a gente chama de denotação, e o figurado, que é a conotação. Você sabe fazer a diferença de um para o outro? Bem, vamos saltar aqui um pouquinho e vamos para morfologia. Eu já volto nessa outra parte aí. Aqui nós temos as 10 classes de palavras. Claro que é pedida a identificação de artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas aparece também a classificação. Você sabe, por exemplo, quando o pronome é pessoal oblíquo átono? E você sabe empregar isso daí? Por exemplo, o pronome o e o pronome lhe são oblíquos átonos. Quando você usa um e quando você usa o outro. Além disso, você o coloca antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Ou seja, próclise, mesóclise, ênclise. Quer dizer, a colocação pronominal. Só que você tem que saber isso em relação a todas as classes, tá? E isso daí também faz você ter que conhecer a chamada ordem direta e ordem inversa das sentenças, porque nós também temos aqui a sintaxe, ou seja, as funções sintáticas.
sujeito, predicado, objeto indireta, disjunta de nominal, complemento nominal e daí por diante. Você sabe fazer a diferença de um objeto indireto para uma disjunta de nominal e um complemento nominal? Você acha difícil? Mas não é difícil não. Tem algo assim que é uma marca só dele e você vai bater o olho e vai identificar. Por isso você tem, além da identificação, a classificação e o emprego desses termos essenciais, integrantes e acessórios na oração. Daí você tem também as orações. Sabe aqueles nomes? Oração subordinada, substantivo, objetiva, direta, reduzida de gerúndio. Cada oração também tem uma marca que é só dela. Então a gente não precisa complicar para ensinar isso para o aluno. Tem como a gente explicar isso de uma maneira muito fácil, tanto o período simples quanto o período composto. E é claro, e o misto também, né? Simples e composto. Você também vai estudar a partir daí a pontuação que aparece lá em cima e também essa questão dos elementos de coesão e coerência nas orações, por exemplo, subordinadas adverbiais, nós temos ali o uso de uma determinada conjunção que ajuda a estabelecer o sentido. Então, isso favorece essa coesão, tá? E, obviamente, a coerência. A concordância, a regência, a crase, tudo é estudado a partir disso daí. E nós temos também a questão dos aspectos estilísticos e semânticos, ou seja, baseado no estilo e baseado no sentido. Tudo isso nós temos que estudar. Ou seja, é um programa muito grande, sim. Como estudar isso? E você não tem só essa disciplina para estudar. Bem, o ideal, sem dúvida, é você estudar isso por meio de provas da banca, porque aí você vai aprendendo como a banca faz isso. Pois é, Zezé, mas a gente quase não encontra prova dessa banca. Eu tenho. Então, olha só, eu ofereço para você esse curso de português em questões comentadas da banca JCM. Veja o que eu faço. Eu pego uma prova, então eu tenho aqui uma JCM 2022, foi da Prefeitura de Matias para técnico em farmácia, e eu faço a questão explicando tudo que você precisa saber. Por exemplo, veja essa questão aqui. Há muito mais coisa no reino do futebol do que supõe a nossa vã filosofia. De acordo com a norma padrão, ou seja, aquilo que é estabelecido pela gramática, a palavra destacada no trecho acima, transcrito do texto, quer dizer, copiado do texto, pode ser substituída adequadamente, ou seja, corretamente, de acordo com as regras da gramática. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, primeiro tópico, é que nós, na norma culta, nós não usamos o verbo ter com o sentido de existir. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é isso. Então, ali em cima, nós temos a presença do verbo haver. É o verbo haver ou o verbo existir que podem ser usados com esse sentido de existir. Então, só de saber isso daqui, você já vai eliminar a letra A, já vai eliminar a letra C e já vai eliminar a letra E. Mas eu vou aproveitar para ensinar para você um outro aspecto importante. Qual? É o seguinte, quando você usa o verbo ter, você diz ele tem no singular e você diz eles têm no plural. Tem, você escreve com um E apenas e acento circunflexo, certo? Então, esse tem da letra C com dois S ou dois S com acento, isso aqui não existe. Estas expressões não existem, certo? Zezé, mas e se existisse? Teria acento ou não teria acento? Então, outra informação importante para você. No novo acordo ortográfico, os grupos o, de vou, cou, perdoo, enjoo, abençoo, e os grupos e, de leem, creem, veem, eles perdem o acento.
Olha quanta coisa você está aprendendo em uma questão, certo? Bem, agora vamos chegar à resposta. O que acontece? Quando você usa o verbo haver com o sentido de existir, o verbo haver no sentido de existir, o verbo haver, ele é impessoal, ele não tem sujeito. Por essa razão, ele fica sempre no singular. Você está vendo aquele termo que aparece na frase ali, ó? Muito mais coisas no reino do futebol? Isso não é sujeito, isso aí é objeto direto. Mas quando você troca pelo verbo existir, ele é um verbo, então aqui ó, fica no singular, tá? Agora, o que acontece? Quando você troca, só apagar isso aqui. Quando você troca o verbo por existir, ele é um verbo pessoal, ou seja, ele tem um sujeito e ele concorda com o sujeito. Qual é o sujeito, então? É o muito mais coisas, certo? Nesse reino do futebol. Então, a concordância tem que ser feita com coisas, que é o que existe. Portanto, coisas é plural, o verbo deverá ficar no plural. Existem. Você viu quanta coisa você aprendeu em uma questão? Agora imagine eu resolvendo 100 questões com você, todas da banca JCM, explicando os pontos um a um, como eu fiz aqui com você. Bom, não é? Você para, anota tudo que eu expliquei e continua estudando. Legal? Pois é, você vai sempre fazer a prova no início, antes de mim, depois você vai assistir ao meu vídeo. E é bom que seja vídeo, porque você pode voltar quantas vezes você quiser, você pode parar para poder anotar, não é? E outra coisa, se você tiver dúvida, você vai mandar a dúvida para o curso e eu vou responder para você. Legal estudar assim, não é? Funciona muito bem. E é claro, quem tem 40 anos de magistério trabalhando com concursos públicos sabe bem o que está fazendo. Veja que você pode estudar para o concurso de Maripá de Minas, banca JCM, de uma maneira muito correta, muito eficaz e por um valor muito humano, certo? Entre aí no nosso WhatsApp ou entre aí, né? No link para que você possa conhecer um pouco mais do meu curso. Eu espero você para que eu possa ajudá-lo a realizar esse sonho. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.